Feliz sábado, meu querido amigo, meu querido irmão. Mais uma vez é uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que prazer imenso fazer parte nesses minutos da sua vida e que Deus abençoe aí o equipamento que você está utilizando, o smartphone, o tablet, a televisão, o computador, seja qual for o meio tecnológico. O importante é que Deus te abençoe neste momento. Estamos orando por você, por sua vida, por sua existência, por seu trabalho, por sua família, e que Deus continue nos abençoando sempre. Neste momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida neste sábado de estarmos juntos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Concede-nos a direção do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos que Tu venha abençoar o meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando nesse momento, iluminando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós vamos iniciar a recapitulação da lição, terceira lição desse trimestre, que tem como título Olhando as pessoas como Jesus olhou, ou com os olhos de Jesus. Que esse estudo de hoje possa nos propiciar uma nova perspectiva, um novo horizonte, quando nós olhamos para as pessoas, principalmente aquelas que nós não gostamos, aquelas que nós achamos que não tem mais perspectiva, que não tem mais jeito. Lembre-se que para Deus tudo tem um jeito. E o texto para memorizar se encontra exatamente no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, que nos diz: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa mensagem que Jesus deu aos discípulos, que eram pescadores, como Pedro, é uma mensagem que nos traz uma nova reflexão, de que nós somos instrumentos das mãos de Deus, não para pescar peixes, não para caçar animal, mas para que nós possamos irmos até as pessoas e fazermos com que essas pessoas sejam atraídas por aquilo que Cristo fez em nossa vida, para que assim elas possam alcançar perspectivas em suas vidas. E é importante a primeira pergunta: como Jesus ele via as pessoas? A forma que Jesus via as pessoas deve ser a mesma forma que nós devemos vê-las. E Jesus olhava para as pessoas com olhos compassivos, independente de quem fosse a pessoa, do que ela era, do que ela fazia. Jesus via as pessoas como alguém que ele podia salvar. Ele não via aquelas pessoas como alguém já condenado, como alguém já destruído. Ele via como seriam se eles aceitassem a salvação oferecida por ele. Vamos aprender a tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas. E a maneira como Jesus tratava as pessoas, a maneira como ele tratou a mim, tratou a você, é que ele trata qualquer pessoa. Se você tem um filho, se você tem um amigo, se você tem alguém da sua família que você entende e acha que é um caso perdido, saiba que para Deus não existe nenhum caso perdido. Nesse sentido, os principais tópicos da lição para nós estudarmos: o primeiro, dirigindo os outros; segundo, aceitando os outros; terceiro, fazendo amigos; quarto, dando um trato especial; quinto, aproveitando as oportunidades para testemunhar de Jesus. São esses 5 tópicos que nós iremos abordar na lição que estamos recapitulando neste sábado. Primeiro tópico, dirigindo os outros. No livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22, diz o seguinte: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que ele tocasse. Essa história é uma história interessante, que aborda um milagre de Jesus, e entre os 25 milagres aproximadamente que são abordados na Bíblia Sagrada, realizados por Jesus, esse é um milagre que tem vários aspectos que são diferenciados do contexto de quando nós analisamos os outros milagres de Jesus. Primeiro tópico que é importante nesse contexto: alguns amigos pegaram o cego e imploraram para que Jesus fosse curá-lo, ou seja, eles criam, mas o cego não aceitava Jesus na sua totalidade, mas eles levaram aquele homem até Jesus. Jesus o leva à parte, pega o cego, leva o cego à parte. Após o primeiro toque, Jesus faz um emplaste, coloca nos olhos do cego. O cego, ele não enxerga na totalidade. O cego, ele vê os homens como as árvores. E no segundo toque, veio a cura na sua totalidade.
Aí foi onde aquele homem foi totalmente curado. É importante analisar que o cego não acreditava em Jesus, mas seus amigos acreditavam em Jesus. E mesmo que uma pessoa não acredite em Jesus, mesmo que uma pessoa não tenha a compreensão que nós temos sobre Jesus, é importante nós levarmos aquela pessoa até Jesus, porque é nos braços de Jesus que a pessoa vai ser transformada. Aquela pessoa que é cega espiritualmente, ela vai enxergar do ponto de vista espiritual. Outro aspecto que é importante abordar também, Jesus usou 2 toques para curar. Se você analisar os outros milagres de Jesus, Jesus ou tocou ou Jesus falou e a pessoa foi curada automaticamente. Mas aqui Jesus, ele usa 2 toques para curar aquele cego. E é interessante também verificarmos o seguinte, que muitas pessoas nunca virão Jesus a menos que alguém que tenha fé os traga. Esse é o nosso trabalho. Assim como aquele cego foi levado pelos amigos, muitas pessoas não terão condição de ver Jesus se nós não levarmos essa pessoa até os pés de Jesus para que Jesus possa fazer um milagre. Então eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus para levarmos as pessoas até Jesus. E o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, quando ele saiu, os anjos o libertaram de uma prisão, e o homem, o carcereiro, ficou apavorado, disse, o que é que eu faço para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro campo missionário que nós temos é levar as pessoas que ainda não enxergaram Jesus, levá-los até Jesus, mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, precisamos de um segundo toque de Jesus para ver claramente as verdades espirituais. Às vezes você leva e a pessoa não aceita, mas a pessoa precisa ser levada mais uma vez, e quantas vezes seja necessário para que ela seja tocada, para que ela seja transformada conforme aquilo que Jesus ele quer, aquilo que ele deseja. Esse é o primeiro tópico da lição. Agora o segundo tópico da lição, aceitando a todos. E era necessário passar em Samaria. Capítulo 4, versículo 4 do Evangelho de João. As relações entre judeus e samaritanos eram muito tensas. Geralmente os judeus preferiam percorrer sua jornada da Judéia à Galiléia para não ter que passar pelo território samaritano. Os samaritanos para os judeus eram considerados como escória. Eles tinham um grande preconceito. Os judeus não aceitavam simplesmente os samaritanos porque entendiam que os samaritanos eram uma abominação em decorrência de que historicamente o que aconteceu após a divisão do império, a divisão do reinado de Jerusalém, os samaritanos ali, eles se identificaram num distanciamento completo de Deus e de suas práticas. Então, era quase que proibido, era proibido um samaritano se aproximar de um judeu, ou melhor dizendo, um judeu se aproximar de um samaritano. Agora imagine um judeu se aproximar de um samaritano ou de uma samaritana que além de samaritana era prostituta. E meus queridos, mostrando que Jesus não faz acepção de pessoas, é exatamente o que vai acontecer. Os olhos de Jesus, ele vê além da raça, além da cultura, além do sexo, da religião ou da pessoa. Ele sabia que em Samaria haveria pessoas que precisavam da salvação e que ele deveria procurá-las para levar o perdão e a salvação e melhorar a expectativa de vida dessas pessoas. E nesse sentido, Jesus ele chegou ali no poço onde estava aquela mulher, uma mulher samaritana, aquela mulher que já tinha destruído tantas vidas, tantos lares, já tinha casado mais de uma vez e o marido que ela estava não era dele, mas Jesus levou para aquela mulher a perspectiva do perdão e da salvação, ofereceu para ela a água da vida. Aquela mulher foi transformada, aquela mulher anunciou em toda a cidade e aquela cidade toda parou para ouvir a Jesus. Foi o maior sermão de Jesus. Foi quando Jesus acreditou, Jesus apresentou para aquela mulher perdão, a salvação. Jesus apresentou o amor que ele tinha, independente da raça, da cultura, do preconceito de quem ele era. Jesus vê além do que o ser humano ele vê. Que Deus nos abençoe, que também nós possamos enxergar as pessoas além do que os olhos humanos eles enxergam. Vamos ao terceiro tópico agora da lição, fazendo amigos. No capítulo 1, verso 41 do Evangelho de João, diz o seguinte: Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe:
achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Veja que coisa interessante. André foi até o seu irmão Simão Pedro e disse: olha, eu achei o Messias, eu achei o Cristo, eu achei a esperança, eu achei a salvação, e eu quero que você vá comigo. Eu vim te buscar para que você possa conhecer a essa pessoa tão especial, tão maravilhosa que eu conheci. Veja que todas as vezes que nós encontramos o discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, André, ele está sempre levando pessoas a Jesus. E é importante também, ao se despedir dos discípulos, Jesus os instruiu a pregar o evangelho em círculos cada vez maiores. Nós não podemos resumir o nosso testemunho, resumir as bênçãos que nós recebemos do evangelho apenas em um ciclo. Depois de termos feito a pregação à nossa família, levarmos pessoas da nossa família aos pés de Jesus, devemos procurar outras pessoas. E saiba de uma coisa: lança o teu pão sobre as águas e depois você vai achará. Plante a semente do evangelho onde você passar. E não se preocupe que Deus, através do Espírito Santo, vai continuar a fazer a obra naquela vida, naquela pessoa. E em Atos capítulo 1, versículo 8 diz que nós devemos pregar: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus, ele quebrou barreiras geográficas. Não era só para pregar na Judéia, era em Jerusalém, era na Judéia, em Samaria, né? Em todos os lugares, até os confins do mundo. É esse onde o evangelho deve ser pregado. Até porque, para Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que o evangelho do reino tem que ser pregado em testemunho a todas as nações. Eu e você, nós sabemos que Deus não usou outro meio, não usou outro mecanismo que não utilizar os seres humanos, usar os seres humanos para conquistar seres humanos. Dessa forma, eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus para levarmos pessoas a Jesus. E voltando ao caso de André, um caso dessa tática de levar pessoas a Jesus está no apóstolo André. Ele começou apresentando Jesus ao seu irmão, a Pedro. E depois de levar Pedro, André depois foi um instrumento nas mãos de Deus a levar outras pessoas também a Jesus. Em outra ocasião, André fez amizade com um homem em Samaria. E por isso Jesus realizou um grande milagre. Porque quando nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levarmos as pessoas a Jesus, ele faz não só um milagre na nossa vida, mas ele faz milagre na vida das pessoas. E não será nada melhor do que um dia nós chegarmos no céu e recebermos abraços de pessoas que disseram: eu agradeço hoje estar aqui, porque um dia você me mostrou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sejamos, eu e você, instrumento nas mãos de Deus, para levarmos pessoas aos pés do Senhor. O quarto tópico da lição: dando um trato especial. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. Veja que coisa interessante nesse texto, como Jesus, ele tratava as pessoas. Esse é um ponto especial e maravilhoso para nós refletirmos. Eu aconselho quem puder ler o livro Como Jesus Tratava as Pessoas, do pastor Morris Vende, um livro muito importante. O que Jesus fazia? Ele ouvia as pessoas atentamente, como ouviu a samaritana, como ouviu todas as pessoas. Jesus estava pronto a ouvir as pessoas. E qual é o maior problema do mundo hoje? Porque os consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão cheios de pessoas que gostariam apenas de ter alguém para escutá-los, alguém para ouvi-los, para eles desabafarem os seus problemas, as suas dificuldades. Porque o vazio da existência humana mostra muito bem que as pessoas estão precisando de alguém para escutar, para desafogar as suas mágoas. E Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, mesmo sem ter diploma daqui da terra. Ele tinha o diploma lá do céu, porque Jesus escutava as pessoas atentamente. Elevava os pensamentos para que descobrissem o que podiam se tornar. Jesus elevava a expectativa daquelas pessoas, elevava o pensamento delas. Outro tópico que é importante também, lhes revelava gradualmente a verdade. Jesus alcançava o coração para depois falar-lhes das doutrinas, falar a elas da verdade.
reconhecia os desejos do seu coração. Jesus ia no íntimo do coração, da mente daquelas pessoas, para saber o que elas desejavam, para saber o que elas precisavam e como ele poderia ajudá-las. Outro ponto também importante, via potencial nas pessoas mais desprezíveis. Meus queridos, Jesus ele não escolheu dos seus discípulos os maiores intelectuais, ele não foi buscá-los nas universidades, ele foi buscar nos mais diversos lugares, onde talvez as pessoas não acreditassem. Foi buscar pescadores, homens simples, homens ignorantes, porque Jesus ele vê além do que os olhos humanos ele pode enxergar. E Jesus viu o potencial de cada pessoa. Se você se acha que não é nada, que é desprezível, que sua vida não vale nada, Jesus te vê diferente do que o mundo te vê. Acredite, não acabe com a sua vida, acredite no que Deus pode fazer na sua vida, porque quando ele esteve aqui, ele provou e ele mostrou. Ele foi na Galileia, ele conversou com prostituta, conversou com ladrão, conversou com todo tipo de pessoas, porque Jesus, ele viu o potencial até nas pessoas mais desprezíveis. Não considerava ninguém fora do alcance do Evangelho. Para Jesus, todas as pessoas poderiam alcançar o Evangelho. Ele acreditava até mesmo quando ele estava sendo espancado ali. O que foi que ele disse para os seus espancadores? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu como é importante. Via neles um reflexo da glória da criação original. Olha como Jesus vê. Jesus via de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. É assim que ele vê a mim, é assim que ele vê a você, de forma extraordinária, de forma extraordinária. Ele vê a gente como príncipes e princesas. Ele quer nos tirar da sarjeta do mundo e nos colocar perto do seu trono da graça. Ele quer dar sentido à nossa vida, porque Jesus não veio como o mundo vê. Elevava os pensamentos para que descobrissem o que eles poderiam se tornar se eles seguissem os seus ensinamentos, os seus conselhos e se eles entregassem a vida deles verdadeiramente. E ele diz que nós devemos buscá-lo de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de nosso entendimento. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Veja, vá a Jesus, se entregue, que ele não vai te lançar fora, mesmo que ninguém no mundo te aceite, te compreenda, te entenda, mas há alguém, Jesus, que está pronto para te receber, para te abraçar e para dar um novo rumo, um novo sentido à sua vida. Outro aspecto muito importante também para recapitularmos esse ponto, ver com os olhos de Jesus, é ver cada pessoa como um candidato do reino dos céus e tratá-los de acordo com essa expectativa, com a expectativa de Cristo. Você, meu querido amigo, meu querido irmão, para Jesus, você é um cidadão, uma cidadã do reino celestial. Porque ele não te vê como o mundo vê. O mundo pode achar que você não é nada, mas para Jesus você é tudo. Para ele, porque ele morreu na cruz do Calvário como se você fosse único. Aproveitando o quinto e último tópico, aproveitando as oportunidades. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Que coisa maravilhosa. Jesus coloca diante de nós uma porta aberta. Ele nunca vai fechar, ele nunca vai bater a porta na minha e na sua cara. Aqui diz que ele viu uma porta aberta. Que porta aberta é essa? Deus abre portas para a proclamação do Evangelho, dando-nos oportunidades providenciais para o testemunho. Olha que coisa maravilhosa. A porta está aberta para a gente testemunhar. A porta está aberta para a nossa salvação. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e com ele comigo. Jesus quer entrar na minha vida, na sua vida, né? Não deixe, não feche a porta, porque só quem pode fechar a porta é você. E a Bíblia diz que a porta que Deus ele abre, que Jesus abre, ninguém fecha. E ele está abrindo a porta para mim, a porta para você, para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para fazer os outros conhecer que ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ele é a porta do curral das ovelhas. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. No caso que a Bíblia conta específico, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 até o 39, diz o seguinte: o que é que nos traz esse texto? No caso de Filipe, por exemplo, Deus o levou para um lugar específico, onde ele sabia que uma pessoa estaria lendo as Escrituras, e precisava apenas de uma pequena ajuda para compreender aquilo que estava sendo lido, para que assim
o seu coração viesse conhecer o Salvador. A história do Filipe e do eunuco. O eunuco estava lendo a Bíblia no livro do profeta Isaías e ele não sabia. Qual era a dúvida dele? De quem é que o profeta está falando? Dele mesmo ou de uma outra pessoa? Ele estava com sede, aquele eunuco. Quando ele ia a caminho, ele queria aprender o Evangelho, não tinha quem ensinasse. E Deus, através do Espírito Santo, conduziu Filipe para mostrar àquele homem que o que ele estava lendo nas Escrituras, no livro do profeta Isaías, era exatamente aquela pessoa, era Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Estava falando de Jesus, do sacrifício dele, do que Jesus ele fez na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Aquele homem ficou encantado e disse: eu quero me batizar. Porque é assim, quando a gente tem um encontro com Cristo, a alegria é tão grande no nosso coração que a gente quer selar um pacto de amor com Ele. E quem crê e for batizado será salvo. Se você ainda não foi batizado, se você ainda não creu, meu querido amigo, meu querido irmão, por que está esperando? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Aquele homem foi batizado por Filipe. E ele saiu muito feliz, seguindo o seu caminho, conhecendo Jesus como o Salvador da vida dele. Que Deus abençoe você, que eu e você sejamos tocados também. Então, Deus abriu essa porta para que aquele homem ele conhecesse através de Filipe, como ele também pode usar a mim e a você. Vamos recapitular? Primeira pergunta: por que a cura do cego de Betsaida foi tão especial? Assinale a alternativa correta. Letra A: os amigos do cego levaram porque queriam se livrar dele. Letra B: os amigos do cego levaram ele a Jesus e rogaram por ele para que Jesus o curasse. Letra C: os amigos do cego queriam fazer uma pegadinha com ele. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Porque os amigos levaram aquele cego, né? Porque aquela cura foi tão especial. Letra B, a resposta correta. Os amigos do cego levaram ele a Jesus e rogaram por aquele homem para que ele fosse curado. E Jesus o curou de forma maravilhosa, em duas etapas, como nós estudamos. Segunda pergunta: era necessário Jesus passar por Samaria? Assinale a alternativa correta. Letra A, sim, porque sabia que existiam pessoas que precisavam dele. Letra B, não. Jesus só passou por Samaria porque Jesus errou o caminho, senão ele não teria entrado em Samaria, até porque os samaritanos tinham um preconceito muito grande com relação aos judeus. Letra C, sim, Jesus foi levar a condenação aos samaritanos, porque eles sofriam preconceito de Jesus, Jesus foi levar a condenação para eles. Qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, sim, porque sabiam que existiam pessoas precisando dele. Jesus sabia que ali alguém precisava dele, independente de cultura, independente de cor, independente de qualquer coisa. Jesus foi até aquele lugar, né, porque sabia que as pessoas precisavam dele. Terceira pergunta: qual a tática do apóstolo André? Assinale a alternativa correta. Proteger Jesus para que ninguém chegasse perto dele. Letra B, não tinha o dom do ministério pessoal. Letra C, tinha o dom de levar pessoas a Jesus. Qual a alternativa correta? É a letra C, porque André, sempre que a Bíblia faz referência a André, ele está levando alguém para Jesus, como ele fez com Pedro. Foi André que levou Pedro, seu irmão, até Jesus. Quarta pergunta: como Jesus tratava as pessoas difíceis? Letra A, escutava, tratava bem, elevava os pensamentos dela, acreditava no potencial delas. Letra B, selecionava as pessoas, escutava apenas algumas pessoas, ele tratava de acordo com o nível social. Letra C, não tinha tempo para escutar as pessoas, tratava bem, quando tinha muita gente ao redor, ele se deslocava para o monte. Era assim que Jesus se portava. Qual a alternativa correta? Pensou? Vamos à resposta correta, a letra A. Jesus escutava todo mundo, tratava bem todo mundo, elevava os pensamentos daquela pessoa para que ela pudesse acreditar em si mesma, e Jesus acreditava no potencial das pessoas. Era assim que Jesus tratava as pessoas, e é assim que nós devemos tratar também as pessoas. Quinta pergunta: como Deus abriu a porta do entendimento para o eunuco que estava lendo as Escrituras? Assinale a alternativa correta. Letra A, enviou todos os discípulos para explicar o texto bíblico.
Letra B, enviou Filipe, Pedro e Paulo para explicar o texto bíblico. Letra C, enviou Filipe para explicar o texto bíblico, para abrir a porta do entendimento dele. Qual a alternativa correta? Pensou? Vamos lá? Exatamente, a letra C, Jesus enviou Filipe para explicar o texto bíblico que estava no livro do profeta Isaías. Vamos recapitular agora os principais tópicos da lição. Primeiro, às vezes precisamos de um segundo toque de Jesus para ver claramente as verdades espirituais. Quando Jesus tocou nos olhos daquele homem, botou aquele plástico nos olhos daquele homem, ele não viu na totalidade, mas que depois que Jesus tocou a segunda vez, ele viu claramente. Às vezes é preciso nós sermos tocados a segunda vez para vermos claramente. E devemos levar pessoas a Jesus. Segundo, mas os olhos de Jesus viam além da raça, da cultura, da religião, das pessoas. Jesus não teve preconceito com os habitantes de Samaria. Ele fez uma linda mensagem ali. Nós não podemos ter preconceito com ninguém. Terceiro, usar a tática de André, levar as pessoas a Jesus Cristo. Quem você puder levar para si. Se a pessoa disser não, não se preocupe, continue orando por ele, porque os maiores inimigos do Evangelho se tornaram grandes amigos. Vejam a história de Nabucodonosor no Antigo Testamento, veja a história de Paulo, de perseguidor a perseguido, né? Foi o maior, talvez um dos maiores apóstolos de Jesus. Quarto tópico, ver com os olhos de Jesus, é ver cada pessoa como um candidato no reino dos céus e tratá-las de acordo com essa perspectiva. Ver as pessoas com os olhos que Jesus, ele vê essas pessoas. Último tópico, Deus abre porta para a proclamação do Evangelho, dando-nos oportunidades providenciais para o testemunho. Então, Deus abre portas para que nós possamos pregar o Evangelho. Que eu e você sejamos instrumentos nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Como sempre, nós concluímos com um texto de Ellen White, o livro Deus nos Cuida, é uma meditação dela de 17 de fevereiro, que nos diz o seguinte: Jesus se relacionava pessoalmente com os seres humanos. Ele não se afastava deles, daqueles que precisavam de sua ajuda. Entrava nas casas dos homens, consolava os tristes, curava os doentes, investigava os descuidados, ia fazendo o bem. E se seguirmos os passos dele, devemos fazer o que ele fez, devemos dar aos homens a mesma ajuda que Jesus lhe estendia, que sejamos instrumentos nas mãos de Deus a oferecer para as pessoas perdão e salvação, oferecer para elas Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus continue nos abençoando sempre. Abençoe a mim, abençoe a você. Nesse momento nós vamos orar para que Deus continue te abençoando, para que eu e você sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Acreditar nas pessoas, ver com os olhos de Jesus, tratar como Jesus tratava as pessoas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, te agradecemos pela recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, unja a vida dele, a família dele, o trabalho dele, os negócios dele, a vida dele, a história dele. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo sábado e muito obrigado por mais uma vez acompanhar esses momentos de reflexão e de recapitulação da lição.